Temos uma homenagem ao Manuel Carlos e a minha entrevistada de hoje é Letícia Dornelles, que é escritora, autora de novelas e colaborou com o Maneco e Por Amor, que foi uma das maiores novelas do Manuel Carlos. Manuel Carlos percebeu que eu gostava de escrever para Suzana Vieira, que era a vilã Branca Letícia. E ele jogava capítulos e mais capítulos da Branca para mim. Mas a Branca Letícia foi uma das maiores vilãs da Suzana, né? Sim, sim. E eu adorava escrever para ela. Uma vez, eu tinha um certo bloqueio com a Helena, e eu falei assim para o Maneco um dia: Maneco, ela é uma mulher adulta, e ela escreve todos os pecados dela, todos os segredos dela num diário, e ela esquece o diário no sofá, esquece o diário na gaveta aberta. Ela é adulta. Eu falei assim: esquece, isso é novela. As pessoas vão ficar com essa mesma aflição em casa que você está agora. É isso que faz a novela render, porque as pessoas vão dizer: gente, ninguém vê esse diário, está aí, está tudo escrito. Sabe, aquela coisa da ingenuidade da personagem que coloca tudo, é igual gravar um áudio e aquele áudio ser repassado para 400 mil pessoas. Era um diário que ficava no sofá, todo mundo: olha o diário da mamãe, vou guardar, olha o diário da Helena, vou guardar. E ninguém tinha curiosidade, porque o ser humano normal abriria aquele diário e leria tudo. Porque o que aquela mulher escreve tanto naquele diário? Deixava para ler no último capítulo, né, antigamente. Exatamente, exatamente. Teve uma cena também que foi engraçada, porque eu lia a Veja Rio e tinha uma notinha da Suzana Vieira, e a repórter fazia 3 perguntinhas para ela: o que você toma no café da manhã, o que você... Só bobeirinha, né? E aí perguntaram assim: você come creme cracker no café da manhã, porque você está muito bem? Ela assim: vê se eu sou mulher de creme cracker. Aí chegou para mim mais um capítulo com Suzana, fiz um café da manhã e eu fiz a Zilá, que era a empregada, chegar para Suzana, Branca Letícia, e perguntar: dona Branca, a senhora quer creme cracker? Daí ela olha para a empregada e fala: vê se eu sou mulher de creme cracker. Mas ela fez rindo, que eu falei, ela sacou que foi através da entrevista dela na Vejinha, né? E eu brincava, assim, porque eu lia um comentário de um ator e jogava. Por exemplo, teve um Maneco me liga e fala assim: olha, a personagem da Vera Holtz foi Miss Tatuí, porque ela é de Tatuí, no interior de São Paulo, e eu vou colocar ela como Miss Tatuí na novela, porque ela tem um sotaque muito forte, e eu vou me divertir com isso. Você vai escrever o concurso que ela participou e ganhou como Miss Tatuí. E nós vamos fazer um capítulo que ela vai chamar os vizinhos, que são a Helena da Regina Duarte e o Atílio do Antônio Fagundes, junto com a família dela, para assistirem um videocassete antigo do concurso de Miss. Ela vai fazer pipoca, vai fazer miséria, e você vai escrever esse capítulo. Tá. Eu falei assim: meu Deus do céu, mas isso já foi gravado? Já, claro. E desligou o telefone, e eu que me virasse. Aí eu pensei: meu Deus do céu, como é que eu vou escrever uma coisa que eu não vi como foi realizado? Se tinha plateias, como é que foi, quem era, eu não sabia. Aí o que eu fiz? Eu tinha o telefone da Vera Holtz, aí eu falei: eu vou arriscar. Aí deixei um recado na secretária eletrônica da Vera Holtz. Falei: você me desculpe o adiantado da hora, eram 8 da noite. Mas eu preciso de uma ajuda sua, porque eu tenho que escrever um concurso que você ganhou e o Maneco falou que você já gravou. Só que eu não sei nada desse concurso de Miss Tatuí. Se você puder, eu imploro que você me ajude, me diga como foi essa gravação. E, por favor, não conte ao Maneco que eu te pedi ajuda, porque ele não gosta. Aí tá, deu 9 da noite, nada, 10 da noite, nada. Quando foi 15 para meia-noite, a Vera Holtz me liga. Meu Deus. Tudo bem, você pode falar? Deu, claro, óbvio, pelo amor de Deus. Ela falou: não, porque eu estava no teatro fazendo Pérola, do Mauro Razzi, e só cheguei em casa agora. Aí eu vi a sua mensagem. Eu falei: ela deve estar desesperada lá, me esperando. Eu falei: estou, acertou em cheio. E aí ela me contou detalhadamente como cada figurante agiu, como foi o concurso,
que ela recebeu coroa, que ela desfilou. Olha, eu escrevi o capítulo inteiro com base no relato da Vera Holtz. Maneco nunca descobriu? Nunca descobriu. E a Vera falou para mim assim: fica tranquila, eu já fui casada com um autor e eu sei que vocês viram a madrugada escrevendo, deu exatamente. E aí eu virei a madrugada escrevendo o capítulo. E eu falei, ficou lindo o capítulo, ficou divertidíssimo, porque era engraçado, porque todo mundo bocejando e ela lá, e viva, olha eu, e a família, olha lá, ela desfilando, me estatuí. Era uma breguice sem tamanho, desmaiava, né? Eu virava a noite escrevendo, 5 horas da manhã eu acabava, estava exausta, porém elétrica, porque você não consegue desligar logo que você acaba um capítulo. 45 páginas não é brincadeira, né? Não são brincadeira, é coisa pra caramba, e sempre muito tensos, barraco, e gritaria, e briga, e mentiras, e vilanias. Eu me divertia muito escrevendo a Branca. Teve uma outra situação divertida, que foi quando o Atílio ia fazer a despedida de solteiro dele, porque ele ia casar com a Helena. E o Maneco me ligou que ele ia escrever esse capítulo e perguntou para mim assim: como mulher, me responda. O Atílio, ele tinha uma ex na novela que era a Cássia Kiss, que vivia atormentando ele. Que a Branca tinha um ciúme dela e a Helena meio que não gostava, mas tudo bem, é ex, agora ele está comigo, né? E aí o Maneco me perguntou assim: Letícia, você acha que o Atílio deve dormir com a ex dele na despedida de solteiro? Eu, não, nunca, não pode trair a Helena, não. Ainda mais com a ex, não, você vai estragar o personagem, vai todo mundo odiar o Atílio, vai odiar a gente. Aí eu me dei conta que eu estava quase que brigando com o dono da novela por causa de um personagem. Aí ele ria e falou assim: você é muito passional. Eu falei: mas Maneco, véspera do casamento, ele dormir com a ex, o público vai odiar esse homem. Ele está jurando amor para Helena e vai dormir com a ex? Não faz isso, pelo amor de Deus, eu imploro. Eu falava assim, aí ele ria, né? Mas o Atílio é mulherengo. Deu, não, ele era. Aí ele conheceu a Helena e entrou na linha. Se você colocar ele para dormir com a ex, ainda mais a Isabel, que a Branca detesta, que a Helena tem um pé atrás com ela, você vai estragar o Atílio, as pessoas não vão acreditar. O homem vai dormir com ele, se dormir com a ex, acabou. Não dá, porque um dia alguém vai... a própria a cobrinha, que a Isabel era uma cobrinha, ela ia dar um jeito da Helena saber, porque ela queria atrapalhar o casamento do Atílio. Aí ele se convenceu e falou: tá bom, você venceu, eu não vou fazer ele dormir com a ex dele. Então foi assim que eu salvei a pureza e a fidelidade do Atílio por amor. Mas foi muito engraçado, porque o Maneco falou assim: você é muito passional. Eu não sou passional, eu sou racional. Sou mulher. A gente estava ainda nas reuniões de leitura, de conhecer os atores, tudo. O Hans Donner era o que fazia as aberturas das novelas. Ele sofreu um acidente. Eu estava com o Maneco na sala, antessala do Paulo Biratã, aguardando para a gente ter uma reunião com o Paulo Biratã, e estava o Buzuzu no corredor da TV. E chegaram para a gente falar: não, que teve um acidente de avião com o Hans Donner e a mulher dele. O jatinho, o aviãozinho que eles estavam, não pousou, caiu na beira da pista. Aí o Maneco olhou para todo mundo e falou assim: ele não vai morrer de acidente de avião. Um de nós o matará por essas aberturas de novela horríveis que ele tem feito. Ficou aquele silêncio assim. Ali eu fui apresentada ao Manuel Carlos. O Manuel Carlos. Aí as pessoas não sabiam se riam da piada dele ou se ficavam chocadas. Como tinha atores ali, eles riram, porque era o Manuel Carlos falando aquilo. Se fosse outra pessoa, que horror! Como você fala isso? Mas o Maneco falou. E o engraçado é que a abertura de Por Amor, que é a Regina, em várias fotos, ao longo da vida, com a filha Gabriela Duarte, elas entregaram as fotos para a produção da novela, pensando
que seriam colocadas em porta-retratos da casa de uma e de outra, como a gente usa em casa, foto de família. Paulo Biratã era o diretor-geral, Ricardo Waddington era o segundo diretor, que depois virou titular, porque o Paulo Biratã faleceu, né? Sim. E tem histórias assim, deliciosas na novela, né? Porque eles começaram gravando em Veneza, na Itália. E o Paulo Biratã, ele queria gravar a Helena e o Atílio passeando de gôndola em Veneza, e ele subiu na gôndola com a câmera aqui, e ele simplesmente... Duarte e Antônio Fagundes. Antônio Fagundes. E o Paulo Biratã com a câmera, ele usando a mão para se apoiar aqui, e colocou os dois pés, um em cada lado da gôndola, e simplesmente caiu no canal de Veneza. E todo mundo ficou assustado. A gente soube dessa história depois, que tiveram que dar um banho de álcool nele, porque o canal de Veneza é imundo. E é cheio de óleo, de sujeira, de cocô boiando. E o Paulo Biratã despencou da gôndola e caiu no canal de Veneza. Então pararam a gravação para socorrer. Porque eu lia um comentário de um ator e jogava. Por exemplo, teve uma crisezinha, entre aspas, que foi... Eu li numa coluna do Globo que o Flamengo estava com dívidas, com crise. E aí tinha uma cena do Carlos Eduardo Dolabella, que era flamenguista de ir a tudo que é jogo, ir a treino, e fazia tudo pelo Flamengo. Eu escrevi que ia ter uma reunião da empresa, ele estava esperando, a Isabel estava atrasada, o Atílio estava atrasado, aí ele começou a bater papo. E eu falei, vou fazer os homens falando de futebol, que isso é muito comum, o público se identifica. Aí eu coloquei uma falinha de nada para o Dolabella. Mas o Flamengo está com uma dívida, que coisa, que não sei o quê. Menina, deu um problema. O Dolabella se entusiasmou, encheu de caco, desceu a pancada no Flamengo, na diretoria do Flamengo, e foi ao ar assim. Nisso, o Maneco me liga e fala, deu um problema. O Dolabella falou horrores de caco, foi ao ar sem eu perceber, e ele colocou caco, eu detesto que coloquem caco, e o Michel Assef, que era advogado do Flamengo, morava no mesmo prédio do Maneco, e o presidente do Flamengo se sentiu ofendido com as críticas do Dolabella e queria entrar na justiça exigindo direito de resposta dentro da novela. Aí o departamento jurídico da TV Globo entrou, acalmou tudo e não deu em nada. Mas o Dolabella levou uma chamada do Maneco, não coloque mais caco, Letícia não fala mais de futebol, deu tudo bem, e ficou resolvido assim. Mas você imagina a loucura de um presidente do Flamengo parar uma cena, tá lá o Dolabella, a Branca, a Isabel, Antônio Fagundes, todo mundo lá, e aí entra o presidente do Flamengo, não, porque agora eu vou, direito de resposta. Sabe, ia ser tão surreal se acontecer. Queria dar o direito de resposta dentro da novela. Dentro da novela, não servia no Globo Esporte, não servia no Jornal Nacional, era dentro da novela que ele queria. Aí o Maneco, como era vizinho do Michel Assef, que era o advogado do Flamengo, contornou a situação extraoficialmente, né? Convenceu que seria um absurdo, que ficaria até feio para o Kleber Leite, que era o presidente do Flamengo na época, né? A Branca Letícia, personagem da Suzana Vieira, tinha uma antipatia pelo personagem do Eduardo Moscovis, que era o Nando, namorado da Milena, que era a Carolina Ferraz, filha dela, que era pobre, porque era piloto de helicóptero, porque morava em Niterói, não estava à altura da minha família, aquela coisa toda, e ela arma para alguém do heliporto lá colocar drogas na mochila do rapaz e ele vai preso. E aí aquela mãe, que era a Regina Braga, entra em desespero. Eu escrevia muitas cenas da Regina Braga desesperada, não sei o que, e o Maneco ria, porque fala assim, você é jovem, não tem filhos, e você escreve uma mãe desesperada, que eu estou achando graça aqui quando eu leio. Eu falei, não é para desesperar? Então vamos desesperar. Só que aí me deu um bloqueio. Era uma cena que o rapaz já estava preso há um mês, ela não sabia mais a quem recorrer, não tinha mais quem desse jeito, não podia nem visitar, estava uma coisa louca.
O Maneco só ligou para mim e falou: escreve um capítulo com o drama dessa mãe sofrendo. Faz ela acender vela, faz ela rezar, faz ela conversar, se descabelar toda. O capítulo vai ser em cima disso. Deu, tá bom. Era assim que a gente conversava. Se vira. Deu, tá bom. Aí, liguei, escrevi as outras cenas que eu tinha que escrever, desenvolvimento normal da novela, né? Cada capítulo empurra para a ação do seguinte. E aí vieram as cenas da Regina Braga com o filho. E eu ia e voltava, e aquela cena travava na minha mente, eu não conseguia. E eu, meu Deus do céu, eu tenho que entregar esse capítulo de manhã. Já eram umas 3 horas da madrugada e aquilo travado, eu não conseguia escrever. Aí eu pensei, eu fiz uma oração com toda a sinceridade do mundo e falei assim, olha, era de arrepiar o negócio. Eu falei assim, Janete Claire, Ivani Ribeiro, me ajudem, pelo amor de Deus. Você pediu ajuda aos mortos? Espíritos de luz, eu calculo que sejam. E eu falei assim, por favor, me ajudem. Eu escrevi, eu me arrepio toda só de pensar. Eu deslanchei as cenas e eu chorava enquanto eu escrevia. Parecia uma psicografia. Eu juro por tudo quanto é sagrado. Eu escrevi num ritmo alucinante que os dedos ficaram doendo. Até hoje eu não entendo o que aconteceu, mas alguém lá de cima me ajudou. E eu sei que foi um dos capítulos mais bonitos da Regina Braga, porque ela fez uma oração desesperada, a atriz chorava de não conseguir parar de chorar, e eu escrevendo tive aquela sensação como se eu fosse aquela mulher ali sofrendo. Foi uma coisa espiritual muito forte que eu não consigo explicar. E depois, quando eu... Sabe, você para assim, você respira? Aí eu fui tomar um banho, 5 horas da manhã, 6 horas minha mãe ia trabalhar, deixava... na época era disquete, a gente não mandava nada por e-mail, o Maneco era todo cheio de medos, de coisa. A gente tinha que levar na casa dele. Minha mãe ia trabalhar na escola, ela dava aula na época, era pedagoga, orientadora educacional, e ela passava no Leblon, deixava o meu capítulo no envelope na portaria do Maneco. Então, a minha mãe era minha assistente. E o Maneco tinha um hábito de, às vezes, chamar para bater papo na casa dele, no sábado à noite. E ele tinha 2 gatos. Eu tenho medo de gato, é um medo insano. Desde criança, eu não sei o que é que eu tenho medo de gatos. E ele trancava os gatos quando a gente ia para a casa dele, ficava a filha dele lá, teve uma vez que os filhos estavam todos em Nova York, aí estava só empregada lá servindo a gente, tal, tinha só a equipe, né, trabalha lá com ele e tal, a gente batendo papo, falando bobagem, eu falei assim, ele falou dos gatos, não sei o que, eu falei assim, eu tenho pavor de gato, eu tenho medo de gato, graças a Deus que você prende quando a gente vem aqui, ele falou assim, da próxima vez eu vou soltar, porque você vai ter que perder este medo insano de gatos. Eu amo os gatos. Os gatos, isso ficou 1 hora falando de gato, meu Deus do céu, só de falar em gato eu já estou tremendo aqui, se ele soltar o gato eu me jogo. O pessoal da direção artística mandou meu roteiro, que o Manuel Carlos estava procurando uma pessoa para colaborar com ele, em Por Amor, e meu texto foi entregue nas mãos dele. Ele leu, e à noite eu estava assistindo Hebe Camargo, uma segunda-feira, 10 da noite, ele telefona e fala que é o Manuel Carlos. Eu li seu texto da oficina, vou direto. Acho que a gente tem muita química e quero que você escreva comigo Por Amor. Eu fiquei meio assim, hã? Como assim? Eu nunca tinha conversado com ele. Aí a primeira coisa que me veio à mente é perguntar como é que eu chamo o senhor Manuel Carlos, seu Manuel, que eu achei, né, Maneco, que eu só ouvia falar do Maneco, aí como você quiser. E nós conversamos mais de 1 hora como se fôssemos amigos de infância. Realmente houve uma química. E aí ele começou a me enviar detalhes da novela, sinopse para eu ler, e ele falou assim, vai se inteirando da história, vai tentando imaginar essas pessoas como reais, não pensa como personagens, pensa como se fossem vizinhos, como se fossem pessoas que você olhou pelo buraco da fechadura
e acompanhou a vida delas, porque isso é fazer novela. É você olhar pelo buraco da fechadura como se fosse uma testemunha ocular da vida íntima das pessoas, porque eu não gosto de personagens que não se pareçam com o público. Eu quero que a pessoa ligue a televisão e se identifique, porque não existe elite, existe gente. Não existe pobre, rico, existe gente. E nisso, qualquer drama, qualquer alegria, tanto pode entrar na casa de uma pessoa milionária como na casa de uma pessoa pobre. Às vezes você vê uma pessoa humilde, sem dinheiro, que tem muito mais educação e classe do que uma pessoa dita da alta sociedade, da elite. Você vai ver aquela pessoa te receber com muito mais educação, te tratar muito melhor do que uma pessoa milionária, que vai estar com o narizinho lá em pé e talvez não trate você com dignidade. Então, eu comecei a receber sinopse, capítulos aleatórios, e aí eu me empolguei, comecei a escrever cenas aleatórias daqueles personagens que eu mal conhecia. E ele ria e falava, você está animada ainda? Eu falei, tô, mas calma, fica calma, eu sou assim, eu sou lento, acostuma com a minha lentidão.